Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje eu vim falar sobre um dos livros mais famosos do Stephen King, que é O Iluminado. Esse aqui foi o último livro do Stephen King que eu li em 2018, mas em 2019 teremos mais Stephen King nesse canal, então você já pode deixar aqui embaixo a sua recomendação de qual livro do Stephen King você gostaria de ver resenha aqui no canal em 2019, e em 2018 eu já li vários livros dele, se eu não tô enganada esse vai ser o oitavo, então eu decidi criar uma playlist só com as resenhas do Stephen King. Eu vou deixar aqui em cima caso você queira dar uma olhada em quais livros dele eu já li e resenhei aqui no canal, então sem mais delongas, vamos lá à resenha. Em O Iluminado, nós vamos ter então a família Torrance como o foco da história. E ela é composta pelo Jack, o pai, pela Wendy, a mãe, e pelo Danny, que é o filhinho de 5 anos de idade do casal. O Jack era um professor e aspirante a escritor que, depois de um infeliz acidente, na verdade não foi acidente, ele agrediu um aluno do colégio, porque esse aluno estava furando os pneus do carro dele, porque o Jack fez uma crítica a esse aluno e esse aluno não aceitou muito bem, então ele resolveu se vingar do professor. E aí o Jack não reagiu muito bem à vingança dele. E ele bateu tanto no menino que quase matou a criança e ele foi demitido por justa causa. Mas com a ajuda de um conhecido que é bastante rico, ele então consegue o emprego como zelador de inverno no Hotel Overlook. O lugar como um todo, além de ser numa região afastada, é extremamente antigo, é extremamente estranho e ele tem uma aura muito bizarra também. E à medida que nós vamos lendo a história, nós descobrimos que o hotel ele tem algumas histórias que aconteceram ali muito estranhas. Inclusive, o antigo zelador desse hotel não teve um final muito feliz, nem ele, nem a família dele. Acho que eu esqueci de mencionar antes, mas o Jack ele tem problemas com o álcool, ele é um alcoólatra, ele sabe que ele é um alcoólatra e é muito difícil para ele lidar com isso, como é para qualquer pessoa lidar com algum vício que ela possua. E no momento que eles chegam no Hotel Overlook, eles vão passar lá 6 meses, o Jack, a Wendy e o filhinho, o Danny. Quando eles chegam, os últimos hóspedes do hotel estão fazendo check-out. E você vai ter então a figura do cozinheiro, que agora eu esqueci o nome dele. Eu realmente não lembro o nome do cozinheiro, mas ele é bem importante na história, porque ele conta pro Danny que ele é um iluminado. E o que seria um iluminado? Seria uma pessoa com um sexto sentido, digamos assim. Então ela sente coisas estranhas, ela consegue se comunicar com os mortos, ela consegue ler pensamentos das pessoas. Às vezes ela sabe de coisas que não teria como ela saber. Ela acaba pressentindo acontecimentos importantes, ela sabe o que as pessoas estão sentindo e por aí vai. Então, o Danny, o menininho, é um iluminado, assim como esse cozinheiro. Só que o cozinheiro já deixa claro pro menino que a iluminação dele é muito grande. E eu preciso dizer que, influenciada pelo filme, eu nunca vi o filme do Iluminado, gente, eu vou assistir, agora que eu já li o livro, eu vou assistir o filme, mas eu sempre achei que o Iluminado, na verdade, seria o pai, o Jack. Eu acho que muito por conta da atuação do Jack Nicholson, que ficou extremamente marcante nesse filme do Kubrick. Então foi uma surpresa pra mim quando eu descobri que na verdade o iluminado seria o menininho e não o pai. Depois que todos os funcionários e hóspedes do hotel vão embora, a família fica ali e você vai vendo que coisas estranhas vão gradualmente começar a acontecer. Além de a família chegar no hotel e já achar a aura do lugar estranha, coisas vão começar a acontecer com cada membro da família. Cara, a partir daí é só ladeira abaixo. O Stephen King fez um trabalho fenomenal nesse livro. Eu me apaixonei. Primeiro que eu comecei a ler a história e uma das coisas que me chamou a atenção foi a construção da narrativa de Stephen King. Você lê o primeiro capítulo e você já sente a aura da história, que é aquela coisa de Stephen King, mas não sei explicar, tem algo diferente, que é uma aura que promete bastante coisa. Você começa com um sentimento de estranheza, porque o primeiro capítulo é o Jack sendo entrevistado pelo gerente do hotel. A partir daí você vê que é tudo muito estranho. Tanto o Jack é uma pessoa estranha, quanto o gerente do hotel é uma pessoa estranha, e como o hotel é um lugar estranho. Então já no primeiro capítulo você tem esse clima da história instalado, ou pelo menos inicialmente instalado. E a partir daí o Stephen King vai construindo a narrativa e o cenário da história de um jeito espetacular. O Stephen King vai gastar umas boas páginas contando a história do hotel, descrevendo o lugar para as pessoas. Para as pessoas não, para nós, leitores. Muita coisa que nós absorvemos do ambiente é através dos olhos das personagens.
Então, o Overlook, ele tem uma construção muito bem feita por motivos de ele ser um personagem muito interessante. Ele é um lugar complexo que você quer entender como funciona, e ele possui uma história e um background muito sinistro, mas muito interessante. O Stephen King quase que literalmente deu vida ao hotel e fez isso de um jeito muito maravilhoso. A família também é igualmente muito bem construída. Apesar de você ver que o Jack e o Danny, eles têm uma participação e um aprofundamento um pouco maior, a Wendy não deixa de ser explorada também. Ela acaba sendo bastante importante na história. O Jack, o background dele, a história, a infância dele. Você tem ali uma infância difícil, porque o pai dele era alcoólatra e ele batia na mãe, batia nos irmãos, batia nele mesmo. E você vê que o Jack tem esse sentimento de amor pelo pai, ao mesmo tempo que ele tinha muito medo do pai. Uma coisa muito conflituosa, muito complexa, diga-se de passagem, porque, enfim, o pai seria aquela figura que deveria te proteger, mas o pai do Jack abatia nele, então ele ficava, o meu pai me protege, mas ele me bate. Então, é muito complexo, assim. Para uma criança de 11 anos, acho que a idade que ele tinha nos flashbacks, a maioria era 11 anos, é muito difícil para ele entender o que ele estava se passando. Além de ter o pai, ele é o mais novo da família, ele tem os irmãos e ele observava os comportamentos dos irmãos. Ele achava tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar de sentir o amor que ele sentia pelo pai, porque em tese deve ser assim, você deve amar o seu pai independente de qualquer coisa. Então foi algo muito bem construído pelo Stephen King, muito complexo, eu simplesmente adorei essa parte. E acontece então que você vai ter uma transposição da relação do Jack e do pai dele para a relação do Jack e do Danny. Vai ser uma coisa diferente, mas você vai ver semelhanças entre eles. Gente, alguém ligou uma serra, não sei o que eles estão fazendo nesse barulho, mas eu vou ter que continuar falando, porque senão eu não vou conseguir acabar o vídeo. Sinto muito se você vai estar escutando esse barulho no fundo do vídeo. A Wendy, ela também tem um background muito interessante. Ela teve e tem uma relação conturbada com a mãe dela, que também influencia muito nela como pessoa e como mãe. Ao mesmo tempo que ela é uma personagem extremamente forte e que você vê que ela faria qualquer coisa pra proteger o filho dela. E o Danny, nossa senhora, gente, o que é essa criança? É uma criança extremamente carismática, extremamente bem construída. Ele é o iluminado e isso tem impacto direto na vida dele. Ele é uma criança de 5 anos extremamente madura, ele fala coisas que crianças de 5 anos geralmente não falam. Então você vê que ele é inteligente, ele tem uma inteligência emocional aguçada também. Ao mesmo tempo que ele não perde essa inocência da criança. Ao mesmo tempo que ele sabe que tem coisas erradas acontecendo, ele toma decisões maduras para um personagem de 5 anos. Por exemplo, ele consegue ler os pensamentos do pai e da mãe, e ele tem um medo pavoroso que o pai e a mãe dele acabem se separando, porque teve um episódio em que o Jack quebrou o braço do Danny, e a Wendy nunca esqueceu aquilo, então ela meio que fica sempre com o pé atrás com o próprio marido, e o Danny sabe disso, ele tem medo que isso acabe separando os pais dele. Então, muitas vezes ele quer contar uma coisa, mas ele não conta porque ele pensa, não, isso vai atrapalhar os meus pais, eles podem brigar, eles podem se separar, então eu não vou fazer isso. Isso é extremamente lógico pro Danny, porque, enfim, o pai e a mãe são o porto seguro dele. E o Stephen King trabalha isso no final do livro e ao longo do livro, tanto até que culmina nesse final, esse amadurecimento do Danny, e ele é um personagem que ele amadurece, mas ele ainda tem 5 anos, então ele ainda vai ter muita coisa pra amadurecer. Os momentos de terror, porque esse é um livro de terror, eles são extremamente bem feitos, e mesmo clichês, eles conseguem causar um pânico em você que eu fiquei apavorada de ler algumas partes. Isso se deve muito ao fato de o Stephen King construir o ambiente do Hotel Overlook, construir a história e construir o hotel como quase um personagem que tem vida própria. E deu muito certo, parabéns, eu fiquei completamente apavorada, eu fiquei completamente com medo que os personagens morressem ou que acontecesse alguma coisa muito séria com eles. A minha cena de terror preferida é a cena do banheiro, primeiramente com o Danny. Gente, eu li aquela parte e eu fiquei, Jesus Cristo, alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus, não tá acontecendo isso. Eu ficava, sai daí. Eu fiquei nervosa realmente. Eu fiquei realmente nervosa quando tava lendo essa cena. E depois vai ter a volta pra esse local em que aconteceu essa cena, só que dessa vez com o Jack. E eu também fiquei apavorada. Eu sabia o que poderia acontecer, mas o que me apavorou quando o Jack voltou pra esse lugar em que o Danny passou por uma experiência horrível foi a questão da expectativa. Eu queria ver o que ia acontecer com ele. Quem não leu provavelmente não entendeu muito bem o que eu falei, mas quem leu sabe do que eu tô falando.
Eu queria então pontuar uma última coisa na resenha, que é esse livro aqui sobre a escrita, a arte em memórias, o Stephen King escreveu. É um livro de não ficção. E aqui ele comenta como ele escreve, como é a vida dele, como a escrita influenciou a vida dele. Eu já li, na verdade eu fiz uma releitura, e eu fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, caso você ainda não tenha visto. E aqui então vai ter um trecho do livro em que ele menciona o Iluminado. Isso tem muito a ver com o momento da vida dele. Puta merda, sou um alcoólatra, pensei, e não houve opinião contrária em minha cabeça. Eu era, no fim das contas, o cara que tinha escrito O Iluminado sem mim mesmo perceber. Pelo menos até aquela noite que estava escrevendo sobre si mesmo. Então, nesse pequeno trecho aqui de sobre a escrita, você vê como o momento da vida do Stephen King influenciou na escrita, porque ele começou a escrever sobre o Jack, que é um aspirante escritor alcoólatra, e ele acabou botando muito de si mesmo nesse personagem. Então, quando você estiver lendo O Iluminado, caso você ainda não tenha lido, pensa que quem escreveu um personagem alcoólatra foi um alcoólatra, então existe muita verdade no que o Stephen King colocou ali, principalmente quando ele tá falando sobre os sentimentos que o Jack tem. Então, quando ele tá irritado, ele tem o hábito de passar a mão nos lábios, ou na verdade não é passar a mão, ele pega um paninho e seca os lábios como se ele quisesse secar a vontade de beber, porque é uma doença séria, então tem muita verdade nas palavras do Stephen King ali, os sentimentos que ele transmite através do Jack. Você sente a agonia que ele tem quando ele quer beber alguma coisa e ele não pode porque ele sabe que ele vai perder o controle se ele beber. Então, acho que essas partes em que ele pensa, o que eu não daria por um gole agora, foram bem fortes emocionalmente falando, assim, eu achei pelo menos. O Stephen King fez um trabalho primoroso em O Iluminado. E olha, parabéns, eu dei 5 estrelas pra esse livrinho aqui, nessa edição maravilhosa da Suma de Letras em capa dura, que tá belíssima, diga-se de passagem. Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar. Eu acho que não tem necessidade de eu mostrar o livro por dentro. O livro é dividido em partes e em cada parte você vai ter a letra que vai formar, então, aquela palavrinha que o Danny vê escrito na porta do quarto. E aqui nessa edição da editora Suma, da Biblioteca Stephen King, eles então juntaram o prólogo e o epílogo do livro, em uma grande parte final aqui, que seria uma espécie de introdução à história do hotel. Então, antes do ato seria o prólogo, e depois do ato seria o epílogo contando as histórias do hotel e tal. Foi um detalhe adicionado nessa edição que deixou tudo mais bonito. Certo, gente? Então foi isso. Eu dei 5 estrelas para O Iluminado no meu Goodreads. Eu simplesmente adorei a leitura. Foi realmente um livro maravilhoso de ler, uma história assustadora, muito bem feita, muito bem escrita, com personagens maravilhosos. Eu super recomendo para você, então. E foi isso. Muito obrigada, então, por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau!